Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, todo mundo bem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Balcê voltando no canal depois de bom dia de paralisação, retornando novamente com tudo, trazendo sempre algo novo. E hoje eu quero trazer um vídeo para você como tu entende a Bíblia, como tu vai estudar a palavra de Deus. Como pode ler alguns versículos e logo entender o contexto do que se fala, como é que você vai abranger, você vai abordar a palavra de Deus. Claro, antes de tudo, com inspiração do Espírito Santo, Porque quando dissemos sim para Jesus, nós aceitamos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, E ele começa já a trabalhar em nossos corações, na nossa mente, e isso é muito importante que eu estou dizendo aqui para você. Mas tudo bem, você é novo convertido, Você agora veio para o barco do mestre, agora você vai fazer uma caminhada nova em direção ao céu e certamente você não vai sair dessa caminhada até o fim, porque a Bíblia diz em Mateus 24, o próprio Jesus disse que aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Então, a fidelidade que Deus requer de todos que querem morar no céu é ser fiel até o fim. Então, não pode largar Jesus por qualquer coisa, Mas eu quero dizer para você como tu entende a Bíblia, Eu estou falando porque o pastor Balcê teve muita dificuldade no início da minha caminhada, da fé, servindo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi fácil, tá? Mas eu aprendi muita coisa bastante aqui com o Espírito Santo. Aí tem um insetinho passando aqui, Estou gravando aqui de noite, mas não tem problema. O importante é que você foca aí no versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3. 1 Coríntios 10, 13, tá? Como que você vai tirar um contexto de um texto? Eu marquei esse aqui apenas um texto, um versículo. Mas eu achei muito interessante aqui que você vai observar que eu pintei uma palavrinha, 2, 3, 4, 5, isso aqui também faz parte, é separado, 5, 6, 7, 8. Então, temos 8 palavrinhas, é 8 mesmo? Parece que era 9, deixa eu ver. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 9, tá aqui, ó. 9, são 9 palavras, E como você vai entender? Então, seja, para você ler qualquer texto, seja grande ou seja pequeno, independentemente do assunto, por exemplo, o assunto aqui vai falar de prova, Prova. E quem é o cristão que não vai ter que passar pelas provas, que não tem prova na sua caminhada, na sua fé, Quem é esse cristão? Crente que não passa por prova não é crente, tá? Eu vou te dizer isso. Porque para começar, as provas faz parte da santificação, do processo da santificação. Você pode observar lá em Tiago, capítulo de número 1, Tiago 1,12, Tiago, capítulo 1,12 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta as provações, seja ou as tentações, tanto faz, Depois de ter sido aprovado, é que receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, tá? Então, a coroa, seja a bênção de Deus, vem após as provas. Então, depois de você ser provado, que vem bênção do Senhor. Muitas vezes as pessoas não recebem, é porque quando vem as provas, eles não aceitam, murmura, desvia, outros cai fora, corre, e abandona Cristo por causa das lutas e aí não recebe as bênçãos, tá? Mas eu quero dizer para você que as provas, as tentações e que vêm sobre a vida do cristão é para provar, é para santificar, é para aproximar você de Deus, para que você possa receber as bênçãos dele. Tudo bem, então nós vamos falar aqui de prova, Então, seja, o versículo 13 vai falar de tentação, tentação é prova, tá? Então, vamos lá. Então, nós estamos sujeitos às provas. Como tu vai entender? Tu vai pegar um versículo desse daqui, tu vai ler ele, tu tem que te extrair o contexto. Mas legal que contexto só pode... Como que eu posso entender o contexto do texto? Então, vamos lá.
é você identificando as palavras-chave, tá? É muito importante. Isso aqui é na prática, rapaz. Nós estamos lendo a Bíblia aqui, é na prática, né? Eu não estou chamando você para fazer outra coisa, estudar outro livro, não, algum outro ensino. Eu sei que tem ensinos maravilhosos aí, até complexos, mas eu estou tentando atrair você, né, na prática, na palavra do Senhor mesmo, declarando para você na prática como você vai extrair um bom contexto do texto do livro sagrado, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então tá, então seja, você vai ter que identificar as palavras-chave. Então as palavras-chave, como que eu identifico, pastor? As palavras-chave, como que eu posso entender o que é isso? Como que eu vou saber qual é delas que são chave? As palavras mais chamativas, seja, aquela que atrai, né, sobre o assunto. Por exemplo, olha só, não vos sobreveio tentação. Então a palavra tentação, ela é mais forte do que qualquer essas três aqui, ó. Ela é mais forte do que o não, ela é mais forte do que o vós, e ela é mais forte do que o sobreveio, né? Então, seja, não sobreveio, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Outra palavra mais forte também, que é outra palavra-chave, humana, né? Entendeu? Mas Deus, claro, eu não marquei Deus aqui como palavra-chave, porque Deus é a revelação, Deus é o autor, né, o criador de todas as coisas, e todos o conhecem, somente aquele que não acredita nele. Mas é uma palavra, claro, mais chamativa, né, um nome mais chamativo de todos, né? Então é a palavra reveladora, nome Deus. Mas olha só, e fiel, a palavra fiel também é uma palavra-chave, chamativa. Quando fala fiel, fala de fidelidade. A exclusiva não estava falando assim, por que palavra chamativa? Por exemplo, quando fala tentação, você vai lembrar que é de prova, lutas, né? Dificuldade, né? Louvado seja Deus, ela é chamativa. Quando fala humana, seja ela fala do físico, né? Seja as provas, as tentações, seja as provas, ela vem, né? É como se ela não vem como se não fosse humana, seja, ela vem fisicamente. A prova do cristão é fisicamente, tá bom? Seja, não é algo espiritual, seja humana, tá? Então, seja, pode ser uma briga de casal, né? Louvado seja Deus, você não tinha o costume de brigar, mas agora o diabo vai jogar, vai trabalhar aí na mente do cristão para tentar trazer a discórdia para dentro de casa. Então, seja, é algo que você pode ver sim, né? É algo que você pode notar. Então, por isso ela é humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que a vossa força, tá? Então, além da palavra não permitirá e a força são palavras também chamativa que aponta para o contexto. Então, não permitirá. Então, Deus jamais vai permitir uma prova, uma tentação, uma luta na sua casa, na sua vida, né, que você não possa suportar além da sua força, né? Tem gente que é frágil, tem gente que é já mais ousado, outro já é mais corajoso. Então, de acordo com o teu perfil, é o que o Senhor vai mandar as suas provas. Mas contudo que todos devem ser provados, que todos devem ser aprovados por meio das lutas, das tentações, que todos devem guerrear, que todos devem passar pela luta e ser vencedor em Cristo Jesus. Segundo também, outra coisa, né? Pelo contrário, juntamente, olha a palavra juntamente. Então, seja, já não é mais só um, mas são dois ou três, eu não sei, juntamente, né? Quando fala juntamente, quer dizer, o Senhor diz, além de eu permitir que vós passe por algumas provas, juntamente com essas provas, eu estarei contigo, que o Senhor está dizendo, juntamente aqui, quer dizer que o Senhor, juntamente com a tentação, juntamente com a prova,
te dará livramento. Ele está ali para lutar por você. Você não está só, tá? Por isso que o Senhor vai dizer que lá em 1 João, né, do capítulo 2, filhinho, se alguém porventura pecar entre vós, lembra que tem o advogado justo, Jesus Cristo, né? Seja esse intercede por você e por mim. Então você não está só, além de você vai ser aprovado, mas juntamente o Senhor te dá livramento, de sorte que você possa suportar, tá? De sorte que você possa suportar. Então, seja suportar, né? É permanecer vencendo, suportando, lutando até o fim da prova. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz assim que não tema as coisas que tem de sofrer, porque eis que o diabo ponhará à prova alguns de dentro de vós, seja para ser posto à prova, para ser tormentado, e talvez essa prova vai durar de 1 a 10 dias, mas o Senhor diz assim: seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Lembra que eu falei em Tiago capítulo 1, versículo 12, né, que a bênção vem depois de você ser aprovado? É mais ou menos assim. Então, seja, o inimigo, quando ele vai tentar provar para Deus que tu não é fiel, tentar provar para Deus que você não consegue andar com Cristo, as primeiras lutas que vem você vai blasfemar contra o Senhor, vai cascar fora, mas o Senhor está dizendo, ele não permitirá nenhuma prova que não seja humana, seja que não seja além da vossa força, mas juntamente com essa prova, ou seja, essa tentação, ele proverá livramento de sorte que possa suportar, tá? Possais suportar. Então é isso, meu querido. Aqui deixou um pequeno texto do capítulo, versículo 1, né? O versículo 13 é um pequeno texto, mas já quase totalmente interpretado com contexto. Ou seja, tem texto que só tem 2 palavras-chave no meio, né? Literalmente 2 chamativas que apontam para o contexto. Já tem outros que tem completamente muitas palavras-chave, e assim que eu te chamo para que você for ler a Bíblia, pede o Espírito Santo para revelar, né, o contexto do texto dos mandamentos de Jesus, tá? Que Deus te abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.